Vamos abrir essa mesa que vai tratar desse assunto tão essencial que é formação de contadores de história para a tela, né? E estamos aqui em excelente companhia de pessoas que escrevem para a tela grande do cinema, para a tela de televisão, e também são educadores, né? São professores e conheço a maioria militantes da necessidade de ter uma formação sólida para bons contadores de histórias audiovisuais, né? Para a gente do Instituto, estar aqui pela primeira vez como instituto, mas como grupo na terceira edição, é uma honra, e fazer parte de um programa como o NetLab, com tanta excelência e envolvendo tanta gente boa, né, participando desse programa, para a gente, de fato, é uma honra poder contribuir para o mercado audiovisual do Brasil e, obviamente, para o negócio da Claro Brasil também. Para a gente proporcionar momentos em que a gente possa discutir a formação, seja ela em qual mercado for, ou como é que a gente melhora a educação para alguma coisa, é sempre muito importante. A autoria de série é uma outra fronteira, né? E eu acho que é isso aí que o NetLab TV já começa de pronto, trabalhando essa questão da autoria das séries. Então, o NetLab TV, ele pensa tudo isso a partir da aproximação dessa criação com o mercado. Então, mais do que só séries autorais incríveis que a gente quer, sim, isso tem que falar com o público, tem que dialogar com a grade, e esse é o grande desafio. Eu acho que esse diálogo ele é mais profundo, né? A gente precisa de mais tempo para debater a questão da formação, porque a gente está dentro de uma área que acabou de ser inventada. Se a gente pegar o primeiro estudo de roteiro organizado da história do roteiro, é de 1910. É de um americano chamado E.F. McIntyre, e os próprios americanos desconhecem essa peça escrita. Então, a gente tem, se a gente pegar de 1910 para cá, a gente tem pouco mais de um século de estudo nessa linguagem audiovisual. A gente tem, na verdade, como uma cultura tão jovem quanto a deles, um desafio de fundar conceitos de dramaturgia numa cultura jovem que quer aprender tudo no final de semana, que quer fazer cursos de imersões breves, que não dão a formação. Então, hoje, um dos papéis que a gente tem dentro da escola é burilar o trabalho do aluno para que ele seja apresentado ao mercado. Eu só acredito nessa formação sendo ela de longo prazo e com o mercado dentro da escola. A gente tem essa ideia de que forma críticos, forma pessoas que interpretam a cultura, mas que não produzem a cultura, que não tem como profissão a produção da cultura, né? Eu acho muito importante ter essa integração, mas é um esforço muito grande, porque a gente luta contra uma cultura acadêmica que é isolacionista, que vê mais a produção do audiovisual como análise das obras do que propriamente como processo de produção delas, né? A gente precisa ter uma revolução na formação, a gente tem que investir muito mais. Os profissionais que estão aí no mercado, eles têm também uma responsabilidade de formar os que virão, entende? Os assistentes, e fazer esse processo ganhar uma intensidade maior, porque é difícil, não é uma coisa que acontece assim do dia para a noite. Eu vejo com os meus alunos, são 10 anos até um roteirista, de fato, começar a acontecer. A gente precisa pensar em formas continuadas de formação para garantir mesmo a qualidade da produção. Na verdade, nós temos que entender que um roteirista é um escritor técnico. É uma pessoa que sabe especificamente como estruturar uma história de forma audiovisual, de forma que isso funcione, para que um espectador possa vê-la. Não é a mesma coisa que outras formas narrativas. Então, desde então, eu acho que toda a parte da formação e também, pelo menos na Argentina, nós temos também um elo que está um pouco deteriorado, mas as produtoras precisam de conteúdo. Elas precisam de ficção, de histórias. Mas, muitas vezes, elas estão mais preocupadas em conseguir fundos ou verba para poder financiar essas histórias do que encontrar as histórias, ou encontrar aqueles roteiristas que são capacitados para desenvolver essas histórias. Muitas vezes, o que acontece é que se volta
a chamar os mesmos profissionais de sempre, porque provavelmente ele já tem isso como ofício. E mais ou menos, então, eles podem melhorar o seu trabalho e fazer o trabalho também a tempo. E aí isso tira muitos outros profissionais com muito menos experiência desse mercado. E às vezes eles até podem ser mais criativos, mas eles precisam de mais tempo para amadurecimento. Então, por isso, seria interessante ter equipes mistas, em que eles possam ter pessoas experientes e estudantes, e que também pode ser uma boa opção. E eu vejo que há pouca conexão entre o estudar e o escrever e o ser lido criticamente. E eu acho que você só avança quando você tem as três coisas, né? Você está lendo dramaturgia, teoria, os clássicos, como lembrou o Zé fantasticamente, o teatro, a literatura, você está lendo essas coisas, você está buscando também aquelas coisas mais técnicas, manuais ou o que for, e você está escrevendo e alguém está lendo isso, ou você tem muita autocrítica para ler aquilo, e assim você avança do roteiro ruim que você acha que... Você se acha um gênio, né, com 20 e poucos anos, que você acha que é genial, até fazer um que é digno. Entendeu? Do genial, que não vale nada, ao digno, é uma bela trajetória. A gente tem no Brasil uma cultura muito grande do estreante, né? Vamos ajudar os estreantes, o que é espetacular. É muito importante. Ajudar o cara que está começando, ter cota de estreantes nos editais, ter cota de estreantes em tudo quanto é lugar. Mas aí você é estreante, seu segundo passo ninguém ajuda, né? O segundo, terceiro, quarto passo. Eu gostaria muito que houvesse essa formação secundária, digamos assim. Aquele que já tem um projeto, 2 projetos, que já escreveu aqui, escreveu ali, ele faz o quê? O mercado precisa que essas pessoas existam. Estreantes empolgados, sensacional para começar como assistente nas salas, gente com projetos novos, legais, para ver se a gente chega no mercado, e roteiristas com qualidade sólida para estar nessas salas. Isso a gente precisa muito. Eu preciso de subchefes, por exemplo, né? Que é uma dificuldade encontrar alguém que já passou daquele nível, mas não sou eu, não é o Roberto, não é um de nós ainda, entendeu? Para ter aquele segundo ali.